Olá, companheiros e companheiras, militantes do MST e de movimentos populares de todo o Brasil. Venho aqui trazer algumas reflexões gerais, bem tópicas, do que poderia ser uma contribuição para nós refletirmos sobre o estágio da luta de classes no Brasil, que é o que se costuma chamar de análise da conjuntura política. A conjuntura política é isso, é analisar o comportamento das classes na luta pelo poder político na sociedade, e daí resulta uma correlação de força. Estamos chegando ao final do primeiro ano do governo Lula, mas também foi um ano com muitos fatos importantes da luta de classes a nível internacional e do Brasil. Queria dividir aqui essa contribuição em 4 capítulos. Primeiro, o contexto da luta internacional. E depois, o contexto do Brasil, subdividido entre o comportamento da burguesia, da classe trabalhadora e a situação do governo Lula. Então, vamos ao trabalho. O primeiro tema é o contexto internacional. Por que é importante analisarmos o contexto internacional? Porque nós estamos vivendo um período longo de mudanças históricas. E essas mudanças históricas a nível internacional afetam a situação política e econômica do Brasil. Já que o Brasil, até por ser uma grande economia, controlarmos um grande território, nós estamos totalmente inseridos nos marcos do capitalismo internacional. E sofremos, para o bem e para o mal, as influências da situação internacional. Então, o primeiro fato histórico desse período recente, que vem desde 2008 para cá, já se vão 14 anos, é que o sistema capitalista está em crise. E está em crise não porque parou de funcionar ou todas as empresas foram à falência. Não. As grandes empresas seguem acumulando, seguem concentrando cada vez mais poder, o número de bilionários vem diminuindo e aumentando o seu poder. Mas a contradição principal que revela uma crise do sistema capitalista é que, como sistema que organiza a produção nas sociedades, é que está em decadência, porque o sistema capitalista não consegue mais produzir os bens necessários que a sociedade precisa. O sistema capitalista não consegue mais resolver os problemas básicos da sociedade, como emprego, renda, moradia, alimentos, etc. Então o sistema não funciona mais e não pode se apresentar mais como a solução do futuro. O capitalismo é, no fundo, um sistema do passado. Ele já foi progressista em outras épocas. Agora ele já não funciona mais e, por isso, está em crise. O segundo fato importante é que os Estados Unidos, que emergiu da Segunda Guerra Mundial como uma grande potência imperialista, 800 bases militares espalhadas pelo mundo, impôs o dólar como moeda internacional,
sem nenhum controle, nós estamos assistindo uma decadência do imperialismo dos Estados Unidos. E a decadência se revela pela diminuição do peso da economia americana na economia mundial. Já chegou a ser 40%, hoje é 18%. E a emergência de outro polo econômico na Euroásia, formada pelos países do BRICS. E se nós somássemos mais Indonésia, mais Paquistão, mais o Irã, esses países controlam hoje mais do que 50% da economia mundial. E isso levou, então, também a uma decadência do dólar. Cada vez mais países estão abandonando o dólar como moeda de troca no comércio internacional e fazendo em moedas locais. O terceiro fato importante da conjuntura internacional que nos afeta é que nós estamos diante de uma gravíssima crise ambiental que coloca em risco todos os dias a vida do ser humano e a vida de centenas de espécies vegetais e animais que estão desaparecendo. Essa crise ambiental é consequência, precisamente, da crise capitalista maior, que em tempos de crise, eles vão lá para os bens da natureza, se apropriam de forma privada, sem nenhum controle. E essa agressão dos capitalistas sobre os bens da natureza, seja minérios, seja petróleo, seja biodiversidade, seja as florestas, a água, tudo isso está gerando, então, um desequilíbrio na natureza. Como, por exemplo, o próprio uso intensivo de agrotóxicos, no modelo do capital que é o agronegócio. Os agrotóxicos destroem a natureza muito mais que as queimadas, que são mais vistas a olho nu, digamos assim. Porque o agrotóxico, ele mata toda a biodiversidade. Por conta dessas agressões das empresas capitalistas sobre os bens da natureza, se gerou uma crise que aparece nas mudanças climáticas. O mar está subindo, aumentou o calorão, ninguém mais aguenta tanto calor nas grandes cidades. Inclusive, só para vocês terem um exemplo, no último verão, morreram na Europa rica, prepotente, 67 mil pessoas, idosos e crianças. De quê? De calor. Esse que é o desastre que nós estamos assistindo. E isso afeta o Brasil. Bem, depois nós temos uma crise política, que não é uma crise governamental. É uma crise da forma como a democracia está funcionando. Por quê? Porque o capitalismo a nível internacional é dominado agora pelo capital financeiro, que por sua vez é dono das grandes empresas transnacionais. E esses dois poderes econômicos já não precisam mais da democracia para acumular capital. Não precisam mais do Estado burguês, que foi construído ao longo da história, desde a Revolução Industrial e do advento da burguesia industrial. Então, a democracia burguesa, naquele sentido, os três poderes, o voto das pessoas que faziam com que houvesse disputa de poder, isso é coisa do passado. Agora os bancos e as grandes empresas compram os governantes, compram os deputados e, portanto, gerou uma anomalia na democracia que prejudica o funcionamento da disputa política. Em consequência disso, também, nós estamos assistindo
em todo o mundo ocidental, como a burguesia tem estimulado, através dos meios de comunicação, das redes sociais, a emergência da volta das ideias fascistas, da extrema-direita. Então, o ressurgimento da extrema-direita em muitos países, e alguns ganhando as eleições, como agora acabou de acontecer na Argentina, isso é uma anomalia da democracia. Mas ela é resultado, não de vontade popular, que o povo está lutando para sobreviver. Ela é resultado de que em muitos países a burguesia, com o seu capital financeiro e com suas grandes empresas, está financiando as ideias fascistas. Para então controlar a população, através do ódio, da violência, do aumento do mercado de armas, e estimulando todo tipo de discriminação, de racismo, de misoginia, de feminicídio. E esse é um problema gravíssimo, que espero seja rápido, mas está acontecendo nesse período de crise. Bem, para terminar esse tema internacional, evidentemente que todas essas crises estão gerando contradições e estão gerando mudanças. Sempre que há crise, em qualquer aspecto, leva a ter mudanças, para o bem e para o mal. É da lei da dialética. Portanto, nós vamos viver um período de crise e de transição para alguma solução, que nós ainda não sabemos qual será. Mas nós já percebemos que há uma alteração na geopolítica mundial, ou seja, na correlação de forças entre os países. Então, assim como o Império Americano está em decadência, emergem novas forças ao redor dos BRICS, ao redor de outros projetos de desenvolvimento e de salvação da humanidade. E todo esse contexto que eu acabei de descrever, obviamente, que terá muita influência e consequência sobre o nosso país. Porque, repito, a economia brasileira, a política brasileira, os meios de comunicação brasileiros também são influenciados pela correlação de forças internacionais. Seguimos então, e agora queria trazer os elementos da conjuntura brasileira. Primeiro elemento é de que é importante como metodologia, ainda que qualquer analista usa sempre a sua metodologia particular. E há muitas metodologias para você analisar o comportamento da conjuntura política, da luta pelo poder político. Mas aqui eu quero incorporar então uma forma de fazer análise, que é você analisar o comportamento das três forças principais. Primeiro, a burguesia brasileira. Segundo, a classe trabalhadora. E terceiro, o governo. Que são os atores principais nessa disputa que há todos os dias. Bem, então vamos lá. Quais são os fatos principais que caracterizam o comportamento da burguesia brasileira? Lembre-se, a burguesia brasileira financiou 4 golpes contra a democracia e contra o povo. Derrubou a Dilma, sem motivo, impôs um governo impostor do Temer, que cumpriu a sua tarefa de retirar os direitos trabalhistas, previdenciários, a PEC do teto de gastos sociais. Depois prendeu Lula, também sem razão, e depois elegeu o Bolsonaro. Todas essas artimanhas políticas que a burguesia nos impôs, foi para ela tentar se proteger da crise e jogar todo o peso da crise na classe trabalhadora. Porém, passados 6 anos, ela conseguiu seguir acumulando. Há pouco o Ministério da Fazenda revelou que nos 6 anos
a burguesia brasileira se apropriou só em desoneração fiscal, que significa o quê? Que o povo já tinha pagado os impostos que estão dentro do preço das mercadorias, só que na hora de recolher os impostos, o governo Temer e Bolsonaro desoneraram. E, portanto, eles não recolheram. Sabe quanto foi? 100 bilhões por ano. Dinheiro que era do povo e foi transferência de renda para o caixa das empresas que não precisaram pagar. Melhor, recolher os impostos pagos pelo povo. Mas, apesar deles terem se locupletado nos 6 anos de crise e jogado todo o peso da crise contra a classe trabalhadora, que acabou o período com 70 milhões de trabalhadores fora da esfera produtiva, todas essas medidas não tiraram o Brasil da crise. E então, a parcela mais sabida da burguesia se afastou do bolsonarismo e da extrema-direita e, nas últimas eleições, apoiou Lula. Com uma forma de se salvar. Como diz o ditado, é melhor perder o anel do que no futuro termos uma convulsão social e perdermos os dedos. Então, como parte do enfrentamento da crise e do fascismo, se gerou uma frente ampla, em que setores da burguesia, e incluso do agronegócio, se somaram em torno do Lula, numa frente ampla, para derrotar o fascismo. E nisso nós somos vitoriosos. Instalado o governo Lula, evidentemente que a burguesia continuou exercendo seu poder, independente das eleições. Aonde está o poder real da burguesia? Primeiro está no poder econômico. É a burguesia que é dona das fábricas, das terras, do comércio. Não é? Então a burguesia está intocável. Ela não perdeu nada, ao contrário, se protegeu. Não é? A burguesia continua controlando o parlamento brasileiro. Naquilo que é expresso pelo Centrão. O que é o Centrão? São parlamentares que também operam em proveito próprio pelos seus interesses da oligarquia local, mas no fundo, a pauta que o Centrão, que é a maioria, segue é os interesses da classe burguesa. Então pode fazer concessões ao governo Lula, alguma coisa pontual aqui e acolá, mas tudo que mexer com os interesses estruturais da burguesia, o Centrão bloqueia lá no parlamento, revelando então como por debaixo a burguesia continua dando as cartas no parlamento. Da mesma forma, o Poder Judiciário. Nós sempre elogiamos o comportamento republicano dos ministros do STF, que vem atuando de forma correta, de acordo com a Constituição, nos últimos meses. Porém, o Poder Judiciário é muito maior do que os 11 ministros. E esse Poder Judiciário atua sorrateiramente em todas as instâncias pelo Brasil afora. E vocês percebam, as sentenças decisórias do Poder Judiciário nunca é a favor da classe trabalhadora. Para começar, só para dar um exemplo, já tinha sido aprovado que os trabalhadores no sistema de Uber, seja de moto, bicicleta ou automóvel, criavam uma relação trabalhista com a Uber ou com quem os contrata. Bom, agora o Poder Judiciário derrubou. Volta tudo à precarização original. E assim, se vocês prestarem atenção em todos os temas da luta de classes, o Poder Judiciário não falha. E sempre defende os privilégios do capital, contrariamente aos interesses da classe trabalhadora. Então, nós estamos numa situação em que a burguesia não perdeu nada do seu poder.
Assim como a burguesia continua tendo controle absoluto dos meios de comunicação, seja pelas grandes televisões. Vocês viram, por exemplo, os ataques que a Globo fez ao governo Lula só porque nomeou Márcio Postman, que é um homem de esquerda, de presidente do IBGE? Ou quando o Lula recebeu o presidente Maduro, um vizinho importante, acusando de mil e uma coisa? Ou quando o Lula falou mal do dólar? Ou seja, naqueles pontos ideológicos que afetam os interesses da burguesia, os seus meios de comunicação vêm com toda a força contra a classe trabalhadora. E isso é muito importante, nós compreender esse poder ideológico da burguesia, porque o centro da luta de classes hoje no Brasil e no mundo é a luta ideológica. Porque na crise generalizada que nós estamos, o centro da disputa não é só salário, terra ou uma casa. O centro da disputa são as ideias. Qual é a proposta que você tem para sair da crise? Qual é a tua proposta de futuro para o Brasil? Isso que é luta ideológica. É a luta das ideias. E por isso que a burguesia tem o controle absoluto dos meios de comunicação. Assim como tem influências com as suas ideias burguesas nas igrejas, nas escolas e em todos os aparatos da sociedade brasileira que reproduzem ideias. E essa luta ideológica. Então, esse é o cenário. Dentro da burguesia, a bem da verdade, aquela fração que nós chamamos de extrema-direita, fascista ou bolsonaristas, essa fração burguesa teve derrotas contundentes no último período. Bom, perderam as eleições para o Lula, depois tentaram aquela besteira, ainda em dezembro, de provocar um atentado no aeroporto e não deixar ser diplomado, e depois tentaram o 8 de janeiro. Todos aqueles fracassos levaram a uma derrota política da extrema-direita, que se culminou com a decisão de inelegibilidade do capitão. De maneiras que a extrema-direita agora perdeu o seu principal porta-voz e o seu candidato. E por isso que obriga ela a buscar outras alternativas. Mas, sobretudo, como a grande burguesia já não apoia uma saída de extrema-direita, é possível que, para enfrentar o Lula em 26, eles então recorram a outros candidatos de direita, mas não tão rotulados como bolsonaristas. Que é isso que nós estamos assistindo às movimentações, como eles tentam projetar o Tarcísio aqui de São Paulo, o Zema de Minas, ou alguma outra figura que poderia ter força suficiente para disputar as eleições com o Lula. Portanto, a extrema-direita, nesse momento, foi derrotada do ponto de vista político, pelos erros deles, e do ponto de vista ideológico. Ou seja, aquele discurso do ódio, das armas, da violência, já não tem ressonância entre a população. Eles perderam influência sobre a classe trabalhadora, no geral. E por isso que essas ideias de extrema-direita existem na sociedade, porém o nível de influência deles é bem menor. Para chutar, porque isso não dá para medir estatisticamente, nós poderíamos dizer, a extrema-direita no Brasil, quiçá tem influência e poder sobre 10% da população. Mas isso sempre teve. Não é? O que estranhou foi que, no período passado, a burguesia apostou neles e entregou a administração do Estado através do capitão rachadinho. Então, esse é o espectro da burguesia e da extrema-direita. Segundo ator importante da correlação de forças, a classe trabalhadora.
Note, como é que está a situação da nossa classe? Nós também estamos enfrentando muitos problemas. Primeiro, das condições objetivas da vida. Dos 140 milhões de trabalhadores que há na chamada população economicamente ativa acima de 16 anos, só metade tem carteira de trabalho assinada, emprego fixo e renda regular. 70 milhões estão fora do sistema. Não tem emprego fixo, não tem renda e, pior, não tem direitos trabalhistas nem previdenciários. Nós estamos numa perspectiva que 70 milhões de trabalhadores provavelmente não terão direito a se aposentar, porque eles não vão contribuir os 35 anos para o INSS. E essa classe trabalhadora que foi excluída do sistema econômico, que o nosso querido Márcio Postman chama de classe sobrante. Por que sobrante? Porque o processo de acumulação de capital e de exploração dos trabalhadores não depende dessa parcela. A burguesia consegue acumular, os bilionários crescerem só com os outros 70 milhões. E esses 70 milhões que estão fora do sistema estão atomizados, morando na periferia. A maioria são jovens, mulheres, negros. E, portanto, tem muitas dificuldades de se organizar para lutar. Esse povo, todo santo dia, está lutando pela sobrevivência. Fazer um bico aqui, um trabalhinho aí, tentar se salvar. Mas não tem tido a capacidade de poder se organizar e lutar contra as mazelas gerais do capital, do capitalismo e das crises. Felizmente, alguns setores organizados da classe trabalhadora, que são mais politizados, mais ativos, como os metroviários em São Paulo, os professores em vários estados, os bancários em vários estados, têm despertado e feito lutas importantíssimas. E essas categorias mais organizadas é que podem, num futuro próximo, ser exemplo e ensejar um processo de organização mais amplo da classe trabalhadora. Então, na classe trabalhadora, resumindo, nós também estamos em crise. E isso dificulta que a classe como um todo se comporte de uma maneira mais ofensiva, disputando projeto com a burguesia, disputando propostas. Esperamos que no próximo período, que não foi o que aconteceu agora nesse último ano, a classe trabalhadora como um todo possa se reposicionar, se reorganizar e fazer grandes mobilizações de massa para enfrentar as crises que eu descrevi antes. Bem, por último, o terceiro ator importante da situação da luta política é o governo Lula. O governo Lula aqui, não como a simbologia do que é o Lula, que o Lula é a principal referência histórica da classe trabalhadora, é um líder popular, que na história do Brasil só se repete de décadas em décadas. Como nós tivemos no passado outros líderes, mas que tiveram seu tempo histórico, como Prestes, como Getúlio Vargas, como o João Goulart, como o Brizola, que foram líderes da sua época. A essa época, o líder é o Lula. Mas aqui não é analisar o comportamento do Lula. Aqui é analisar a situação do governo. E o governo, que leva o seu nome por conta do seu carisma popular, porque nós poderíamos dizer é o governo federal, ou é o governo lá em Brasília. Note, sempre quando a gente se referencia ao governo, fala governo Lula, porque ele tem essa marca. E o governo Lula
se fôssemos fazer um balanço do ano que passou, ele teve altos e baixos. O governo Lula se saiu bem na política externa, aí até pelo envolvimento pessoal do presidente, como ele tem carisma, gosta de fazer relações internacionais, ele saiu muito bem. Fez diversas viagens históricas, foi à China, foi à África do Sul, valorizou os BRICS, condenou o dólar. Enfim, o Lula ganhou pontos. Tomou posições corajosas em relação ao meio ambiente, em relação à defesa da Amazônia, e enfrentou os americanos, que poucos governos do mundo têm coragem. Porém, no nível interno, é que o governo teve altos e baixos. Na política ambiental, por exemplo, o governo se posicionou bem na defesa da Amazônia, mandou as Forças Armadas proteger os povos Yanomami, tirou os garimpeiros lumpes lá dos Yanomami, porém, em outros biomas que interessam ao agronegócio, como o Pantanal, como o Cerrado, o desmatamento cresceu e destruiu parte daquele bioma que é tão necessário para não só a preservação do meio ambiente, mas a vida dos brasileiros. Lembre-se, o Cerrado é a chamada caixa d'água do Brasil, porque é lá que se concentra as fontes de água potável das principais bacias hidrográficas que nós temos, desde o São Francisco, que vai para o Nordeste, o Tocantins, que vai para a Amazônia, ou o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai. E nisso, então, há uma dívida aí em relação ao que está acontecendo no Pantanal e no Cerrado. E também na questão agrária, o governo ficou em dívida, porque praticamente nós estamos encerrando o ano sem nenhuma conquista real das 80 mil famílias que ainda estão acampadas. A estatística do resultado do INCRA nesse ano foi a pior desde a redemocratização em 1985. Ou seja, nos 40 anos do MST, foi o pior ano em termos de famílias assentadas e de conquistas rurais. É verdade que o governo teve boa intenção. O governo recuperou o PA, porém faltaram recursos. O PA acabou atingindo 50 mil famílias de agricultores familiares, mas tem 5 milhões de famílias de agricultores familiares que poderiam produzir alimentos para a Conab e para o PA. O governo recuperou o PRONAF em termos de volume, mas o PRONAF se destina a 1 milhão de famílias já integradas no mercado ou às agroindústrias. E os outros 4 milhões estão aquém ainda de programas de crédito. O governo recuperou Minha Casa Minha Vida, mas os programas ainda não chegaram lá na periferia e muito menos no meio rural. Nós temos um déficit muito grande de falta de moradia nos assentamentos, que não chegaram recursos. Então, foi positivo o governo ter recuperado muitos programas que ajudam o povo, porém faltou recurso. Não? E nós esperamos, então, que para o próximo período, e só temos 3 anos, o governo, então, agora reorganize o orçamento entre os ministérios e consiga, então, colocar recursos necessários para que aquelas políticas públicas positivas possam, de fato, chegar entre o povão. Bem, companheiros e companheiras, esses são alguns elementos gerais que podemos colocar nessa fotografia ou nesse tabuleiro da luta de classes do Brasil. Evidentemente que nós temos muitos desafios pela frente, teremos aí 3 anos para enfrentar um período de crise, para enfrentar uma crise que afeta a classe trabalhadora, e eu diria que, para resumir,
como os nossos grandes desafios como classe trabalhadora. Primeiro é que nós temos que nos posicionar e se dar conta que o centro da luta de classes é a luta ideológica. E, portanto, os meios de comunicação, as redes sociais, a arte e a cultura devem ser utilizados como instrumentos para conscientizar a nossa população, para motivá-los a que eles se organizem. Então, a batalha das ideias, o esforço para elevar o nível de consciência política e cultural das massas é uma das prioridades. A segunda prioridade é que nós temos que ser criativos, descobrir formas de como ajudar aquele povo, os 70 milhões que moram na periferia e que estão alijados da vida real, para que eles possam se organizar e lutar. Seja para ter acesso às políticas públicas, seja, na essência, para eles melhorarem de vida. Bom, e na reforma agrária, todos vocês são especialistas e eu tenho certeza que o nosso movimento, nos debates que estamos fazendo nos estados e mesmo em preparação ao nosso congresso, que será em julho do ano que vem, nós possa então tirar as lições e melhorar a nossa tática para que a luta pela reforma agrária popular adquira relevância nas mudanças que nosso povo precisa, seja de defesa da natureza, de defesa da água, da produção de alimentos, né? Da organização das cooperativas e da difusão da agroecologia, como essa matriz necessária para nós produzir alimentos saudáveis para todo o povo. Um grande abraço a todas e a todos.